Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. O sistema de castas ainda é estruturante da sociedade indiana? Como é que ele funciona? É assim, deixa eu até. Eu fiz um. Eu costumo mostrar essa. Não sei se fica bom mostrar, mas. Sim. Ui, pronto. Vou mostrar assim. É que eu não sei se fica certinho. Tranquilo. Essa pirâmide é uma pirâmide tradicional para explicar muito amplamente o que é. Tem o amarelinho, o azulzinho, o verdinho, são as castas altas, digamos assim. E esse laranja e o vermelhão são as castas intermediárias e baixas. E aqui os Dalits, que são os oprimidos, estão abaixo de tudo, nem na pirâmide estão. Eu vou explicar assim. É um sistema que é Você muito vai explicar de baixo para cima ou de cima para baixo? Você vai explicar de baixo para... Você vai explicar de baixo para cima ou de cima para baixo? Bom, eu posso explicar. Você quer que eu mantenha aqui a imagem? Não. Você vai mostrando conforme você achar melhor. Primeiro eu preciso dizer o seguinte, que ela tem 2.500 anos, o início desse processo, é um processo longo, então é muito arraigado. Porque, assim, a Índia, ela é muito complexa de explicar, até por causa da sua antiguidade. Ela tem 5.000 anos de civilização. A primeira civilização, mesmo, surgiu por volta de 2.800 a 3.000 anos antes de Cristo, a civilização do Vale do Rio Indo, ou civilização Harappa. Os sítios arqueológicos estão basicamente na área do Paquistão, norte da Índia. Era uma civilização super avançada, assim, com casas, com banheiro, sistema de esgoto que muitos vilarejos hoje não têm. Com os tijolos usados nas casas, os britânicos depois usaram para a construção das ferrovias, sabe? Quer dizer, é uma história... Ninguém sabe como desapareceu, dizem que foi mudança climática, enchente ou seca. Desapareceu por volta de 1.500 anos, começou a surgir a Era Védica, que eram as tribos da Ásia Central arianas, e aí esse termo é linguístico, não tem nada a ver com aquela distorção nazista que eles se utilizaram de alguns símbolos indianos, né? Inclusive a suástica, que é um símbolo positivo, eles se utilizaram. Aí vem essa civilização védica, com os Vedas, ele vem da Ásia Central, tem uma língua proto-sânscrito, que tem relação com as línguas europeias. Então, eles vieram de fora, trouxeram cavalo para a Índia, etc., e começaram a desenvolver, entraram na Índia, e na Índia existiam habitantes originais, que eram os indígenas, né? E eram mais escuros, e essas tribos eram de cor de pele mais clara. E aí começa a dominação. E começa essa questão do sistema de castas, começa nessa época da Era Védica, né? Eles têm seus próprios deuses relacionados à natureza, eram deuses diferentes do que são reverenciados hoje. Enfim, aí começa isso, e com o tempo vai se estruturando, com séculos, assim. E aí é relacionado às profissões. Então, por exemplo, eu vou começar de cima, que é mais fácil. Os brahmanes, eles são relacionados tradicionalmente à questão da religião, sacerdotes, por exemplo, era tudo monopolizado por eles. A transmissão do conhecimento, o conhecimento que era, por exemplo, o sânscrito, eles é que ensinavam, né? E aí depois a segunda, que é o azulzinho, são os chátrias. Os chátrias é o poder político. Eu vou dar um exemplo de pessoas famosas, por exemplo, de Brahmani, o Nehru, que eu falei ainda há pouco, era Brahmani, um Brahmani da Caxemira, um super Brahmani lá, de uma família Brahmani. O Kshatriya, um Kshatriya super famoso é o Buda. O Buda era um príncipe, né? Então ele era um... Quem é o quê? Como? Quem diz quem é o quê? Quem que estabelece? Essa estrutura, ela é hereditária. E ela nasceu pela ocupação, né? Qual é o sistema de profissões, assim. E foi se estabelecendo dessa forma hereditária, com casamentos arranjados dentro das castas, né? É como se fosse um título mobiliário, você herda de pai para pai. Passa de pai para filho e você não foge disso. Se você nasceu Brahmana, Kshatriya ou Vaixá esse verdinho, são os comerciantes. São as 3 castas altas.
que, por exemplo, os casamentos são menos complicados entre esses três. Não tem problema. O problema é quando os casamentos vão para mistura, né? As categorias. Esse sistema é constitucionalizado? Não. A casta não está. Inclusive, a Constituição de 50 ela proibiu a intocabilidade, uma das figuras mais importantes desse processo da Constituição de 1950, que foi o pai da Constituição, foi o maior líder dos Dalits, que é o Ambedkar, que talvez tenha a foto dele aí. Ele era o pai dos Dalits, ele foi o primeiro Dalit que conseguiu sair da Índia para estudar, fez mestrado, doutorado, ele virou ministro da Justiça do Nehru, e foi o pai da Constituição indiana. Ele conseguiu aprovar uma série de coisas progressistas na Constituição em relação à mulher, em relação à casta. Ele conseguiu aprovar várias coisas interessantes. Cota, por exemplo. A Índia, um dos primeiros países do mundo, eu acho, né, não sou uma estudiosa de cotas, mas a aprovar cotas para os Dalits, esse que eu falei que estão aqui abaixo, que são oprimidos, né, que é um termo que eles mesmos usam. São os trabalhadores braçais. Não, os trabalhadores braçais são essa parte vermelha aqui. Então, que é o que eu estava falando. Os brahmanes, os kshatriyas, que é o poder, né? E o poder militar, poder político. Os marajás eram kshatriyas, né? Os vaixás, que eram traders, né? Comerciantes. O Gandhi eram os vaixá, que era esse verdinho aqui. Então, a casta alta, mas era dessa categoria. Os bilionários, que eu falei há pouco, boa parte deles são vaixás. Você vê como vai se mantendo, né? Uhum. Mas a elite indiana, a maior parte é de casta alta. Aí você tem as castas intermediárias que estão ascendendo. Nessa onda de crescimento houve uma certa ascensão, muitos agricultores são castas intermediárias. O Modi é o que eles chamam de OBC. O primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, ele é uma casta intermediária, meio baixa, assim. E aí o vermelhão baixo, os Shudras, né? Essa casta intermediária laranja, ela é composta por pessoas de que profissão? É difícil. Tem centenas de castas, né? Milhares de castas, aliás. É difícil dizer. Assim, a gente pode estar na agricultura, pode estar em vários, porque hoje a economia é sofisticada, né? Você tem todo tipo de profissão, nem toda profissão está dentro de uma casta. Algumas tradicionais profissões estão. Por exemplo, barbeiro é casta baixa. Quem lida com couro de vaca, couro de animal, tirar o couro de animal para usar para fazer bolsa, por exemplo, casta baixa. E os Dalits, aí que você perguntou, porque assim, tem os trabalhadores braçais em geral são essa parte de baixo da pirâmide. Quem está abaixo da parte de baixo da pirâmide são os Dalits. Por isso que eles inclusive, em 1950, ganharam cotas no serviço público e no serviço e na educação pública, né? Mas eles profissionalmente, os Dalits são o quê? São pessoas sem trabalho. Então, tradicionalmente, nessa tradição toda, eles fariam trabalhos considerados, entre aspas, impuros, que era limpeza de latrina, de serviço sanitário, até coisas como limpar couro de animal, esse que eu falei, porque, inclusive, de vaca, que é sagrada, né, e tal. Esse tipo de trabalho que religiosamente se considera impuro. Só que com as cotas, houve uma ascensão dos Dalits, né? Não total. A situação ainda é ruim, mas houve a galera, o pessoal que ascendeu foi pelas cotas, porque eu acho que se não tivesse, não ia ascender. O problema é que as cotas ainda não chegaram nem no serviço, na parte das empresas privadas, que é uma reivindicação e que as empresas não querem, né? Então ficou no serviço público. Quando você ouve as histórias dos Dalits que ascenderam, e eu entrevistei vários, eu entrevistei milionários Dalits. Olha só, milionário. Só que eles ascenderam, quando você ouve as histórias deles, os pais, os avós, entraram para o serviço público. Aí eles conseguiram fazer a universidade, abriram negócios, só que até hoje eles sofrem esse preconceito por causa... Como é que você identifica casta na Índia? Não é pela aparência, é pelo sobrenome. Entende? Então, os Dalits, muitas vezes, esses empresários, um deles me contou que ou botam sobrenome neutro, tem alguns sobrenomes indianos que são neutros, ou tira, né? E aí ele não teria problema, vamos supor, para fechar contrato, para pegar empréstimo em banco, porque rola muito preconceito, principalmente
no interior da Índia. Aí, quando você chega na Índia e fala assim, pergunta para um indiano lá em Delhi, Mumbai, da classe média alta, tem problema de casta? Muitos deles vão dizer, não, imagina, não tem ser passado e tal. Igual o brasileiro de classe média que fala que não tem racismo. Uhum. Entendeu? Não é assim. Aí eles falam assim, só no interior, só na Índia rural. Sabe quantos por cento da população indiana vive na Índia rural? 70%. Então, só na Índia rural, 70%. Que é mais grave, né? Ali, a situação é mais grave. Tem vilarejos só de Dalits, eles realmente sofrem. Agora, você disse que as castas não podem ser, não são identificadas pela cor da pele, não é pela aparência. Não necessariamente. Assim, talvez os Dalits tenham uma predominância de pele mais escura, mas assim, tem gente de casta alta também com pele escura. Eu conheci Dalits de pele clara. Não é por isso que você não consegue. É pela origem social, não é um sistema racial. Exatamente. E você identifica pelo sobrenome. Então, por exemplo, é de mau tom você chegar vamos supor, nessa Delhi aí, das grandes cidades indianas, você chegar, conhecer alguém e falar qual é o seu sobrenome. Quer dizer, um estrangeiro tudo bem, né? Mas assim, um indiano que pergunta para o outro um sobrenome, assim, dependendo da forma como pergunta. Para saber de que casta pertence. Para saber qual é a casta. Se ele já sabe que a outra casta é alta, não vai ter problema. Mas e se for Dalit ou se for uma casta, aí vai criar um constrangimento. É um sistema classista, não é um sistema étnico. Não é étnico, é classista mesmo.